Hoje é dia 29 de outubro do ano 2020. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos, em nossas jornadas de saúde, através das ondas milagrosas da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos de uma clínica médica de transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Essas doenças músculo-esqueléticas têm dois acentos principais, como nós já dissemos outras vezes, que são dor e incapacidade física. Em geral, progressivas, ou seja, o quadro clínico tende a ser pior a cada dia. Não há nada que faça melhorar se não se conseguir uma atuação médica para tentar transformar essa jornada de piora desses doentes numa jornada de melhora. E essas dores, elas se manifestam no corpo inteiro. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, queimação, perda de força nas pernas, inchaço, adormecimentos, formigamentos, enfim. Essas são as características principais das doenças dos transtornos músculo-esqueléticos. Esse é o nosso dia a dia. Nós atendemos esse tipo de pacientes que vêm, muitas vezes, apoiados em outra pessoa, ou então fazendo uso de uma bengala, ou fazendo uso de um par de muletas, ou fazendo uso de um andador, ou mesmo, às vezes, numa cadeira de rodas. Mas, apesar dos pesares, muitas vezes se consegue um grande grau de melhora nesse processo de tais pacientes. Eu sempre digo aqui também, e estou repetindo, por causa das perguntas que chegam. Entende? Eu respondo várias questões, várias perguntas. E depois outras pessoas fazem perguntas parecidas. Entende? Como é um assunto muito importante, não custa repetir. Entendeu? Então, vejam vocês. A pior dor do mundo é a dor da gente. Não tem pior dor que essa. Né? Então, esses pacientes crônicos que nos procuram, com processos, problemas de longa duração, né? Eles já experimentaram todos os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Então, quando chegam à minha clínica, eu não posso seguir por esse caminho. Entende? A única coisa que eu faço é indagar deles quais tratamentos já foram feitos, quais analgésicos foram tomados, quais anti-inflamatórios foram tomados, quais relaxantes musculares e que outras terapias foram feitas. Fisioterapia, alongamento, RPG, pilates, aulas de ginásticas, né? Enfim. Então, eu indago de tais pacientes, faço um histórico de toda a trajetória dessa doença deles, para que eu possa acrescentar alguma terapia, eu possa encontrar uma saída para tais pacientes, que são, também já disse, são desafiadores. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já tomei aquilo, fiz tais tratamentos, eu vim aqui para ver o que você pode fazer por mim. Entendeu? Então,
Um dos pacientes dessa semana que passou indagou para mim, novamente, né? Toda hora tem esse tipo de pergunta. Doutor Rui Mercúrio, fale sobre hérnia de disco. Doutor Rui Mercúrio, fale sobre artrose. Doutor Rui Mercúrio, fale sobre dor ciática. De fato, esses problemas são os que mais acontecem em nossa clínica. A maior parte dos pacientes vem com tais queixas, entende? De dor na região lombar, que se irradia muitas vezes para uma perna, para as duas pernas, e às vezes muda de lugar, né? Dormência, perda de força. Entendeu? Então, a palavra mágica aqui se chama compressão. Há, na verdade, processos passados desse paciente que causaram compressões. Compressões. Eu diria assim, que até eles perdem altura por causa de tais compressões. Entendeu? Essas compressões, elas são adquiridas. A pessoa não nasce com uma coluna comprimida, né? Não, essas compressões são adquiridas pelo mau uso que se faz do nosso esqueleto, carregando pesos absurdos, né? Fazendo esforços exagerados, fazendo posturas inadequadas, né? Eu vejo ultimamente, né, ainda hoje, assisti várias pessoas no celular, né, com a cabeça baixa, inclinada para frente, e aquele celular na mão, entende? E nem piscam, entende? E ficam naquela postura inadequada, entende? Maltratando muito a coluna cervical, a coluna do pescoço. E quando você maltrata a coluna cervical, que é a coluna do pescoço, as consequências vêm, que são dor no pescoço, dor de cabeça, dor nos braços, dormências, formigamentos, cãibras, entende? Dificuldade para sustentar, às vezes, um peso, por menor que seja, entende? Então, essas compressões são mecânicas, entende? São adquiridas por mau uso, por mau hábito em utilizar o seu esqueleto, entende? E o efeito é cumulativo, é somatório, entendeu? Eu também repito sempre aqui a expressão: um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Entende? Então, é efeito somatório. Fazendo muito esforço, pegando muito peso, obesidade, insuficiência muscular, entendeu? Por imobilismo. Por imobilismo. Embora, vejam vocês, embora muitos pacientes até gostariam de fazer ginástica, mas eles referem sempre: se eu faço ginástica, piora. Se eu faço ginástica, o quadro clínico piora, então eu evito de fazer ginástica. Entendeu? Muito bem. Mas o que vem a ser a hérnia de disco? A nossa coluna vertebral, ela é uma pilha de ossos, de unidades ósseas, chamadas vértebras, que se superpõem umas às outras, formando, de fato, uma coluna vertebral. Entendeu? Então, vejam vocês, essa pilha de ossos, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas ou dorsais e 5 vértebras lombares. Entende? Então, 7 com 12, 19, com 5, 24. São 24 vértebras que têm mobilidade, porque tem vértebras fundidas, soldadas, como, por exemplo, no sacro, que não tem mobilidade. Entenderam? Entenderam?
Então, essa mobilidade, entende? Também é causa frequente de desgastes. Desgastes. Vocês têm ideia? Quantas vezes por dia vocês movimentam sua cabeça? Olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para cima, olhando para baixo. Vocês têm ideia? Dirigindo o carro, entende? Ou fazendo uma tarefa, ou mesmo no lazer, ou mesmo no esporte. Vocês movimentam a coluna cervical mais de 100 vezes por minuto. Entende? Ora, isso gera muito atrito. Gera muito atrito, né? O atrito não deixa de ser um desgaste. Na hora que tem o desgaste, a própria musculatura em volta pressiona. É como se a cabeça aumentasse de peso. Entendeu? Se a cabeça aumentasse de peso. Pressiona o pescoço, a coluna cervical. Entende? Causa frequente de cefaleia, dor de cabeça. Entendeu? Enxaquecas, tonturas, vertigens, labirintose, labirintite, entendeu? Dor no peito, simulando problema cardíaco, entende? Zumbido nos ouvidos. Então, todos esses sintomas podem estar relacionados com algum grau de compressão na coluna cervical. Entende? A coluna cervical. E na coluna cervical, que é a do pescoço, sustenta a nossa cabeça. Uma cabeça normal pesa 1,2 kg, 1,3 kg. Mas, entende? Se você está calmo, tranquilo, é isso que ela pesa. Mas se você está estressado, né? Se você está preocupado com algum problema mais sério, a cabeça pesa mais. Pesa mais. Entendeu? Porque a musculatura em volta, ela se contraindo, ela empurra a cabeça para baixo. E faz vários graus de compressão nos discos. E nesse espaço intervertebral, onde estão os discos, passam as raízes nervosas. Uma de cada lado de todo o neuroeixo da coluna vertebral. Entendeu? E aí nós vamos ver também, ao raio-x, por exemplo, alguns desvios. Alguns desvios, se fala muito. Eu tenho um desvio da coluna. Na verdade, é um desvio do eixo da coluna vertebral. Entendeu? É um desvio do eixo. E esses desvios também são fatores de compressão de raízes nervosas. De raízes nervosas. E por que desvia? Entende? Primeiro, vejo vocês. Eu não sei se é cultural, ou se é por uma assimilação de hábito familiar. Tem muitas pessoas mais destras e muito menos pessoas canhotas, né? Então, pessoas destras que usam muito mais o lado direito e pessoas canhotas que usam mais o lado esquerdo. Vejam vocês. Só o fato de utilizarmos mais um lado do corpo do que outro, isso já é fator que causa um desvio do eixo. Causa um desvio do eixo. Esse desvio pode ser pequeno, às vezes até imperceptível, entendeu? Mas é importante. Eu vou ensinar a vocês um truque para saber se você tem desvio na coluna. Entendeu? Porque muitas vezes o raio-x não demonstra. Mas eu vou ensinar um truque para vocês. Como que vocês podem confirmar se você tem um desvio ou não, tá? Mas você vai precisar de 2 balanças, tá? As balanças iguais, aferidas, né? Numa das balanças você põe o pé esquerdo, na outra balança você põe o pé direito, tá? Se você pesa
60 quilos, na teoria, tem que dar 30 e 30. Mas não dá. Não dá. Entendeu? Se você é destro, do lado direito talvez pese mais que o lado esquerdo. Entendeu? Então, esses desvios de coluna são fatores de desgaste das articulações da coluna. O desgaste causa compressão. A compressão causa lesão das raízes nervosas. O nervo, ele é muito delicado. Ele não atura desaforo. Entendeu? Qualquer grau de compressão do nervo, da raiz nervosa, ele dá uma dor terrível. Entende? Às vezes a pessoa tem uma crise de coluna e fica travada, imobilizada. E não deixa ninguém mexer com ela. Entendeu? Porque se ela mexer, a dor piora muito. Entendeu? Então, essas crises de coluna, em geral, elas são por conta de pinçamentos das raízes nervosas. Entendeu? E também me perguntaram sobre artrose. Artrose. Artros é um prefixo grego que significa articulação. Artrose é um processo degenerativo da articulação. Você pode ter uma artrose de joelho, pode ter uma artrose das articulações das mãos, do punho, pode ter uma artrose em geral das vértebras. Entende? A artrose é o que vulgarmente chamam de bico de papagaio. Por que esse nome? Porque ao raio-x, as imagens se assemelham no perfil à imagem de um bico de papagaio, com a mandíbula embaixo e a maxila em cima. Entendeu? Parece que é mesmo um bico de papagaio. Por isso, o povo vulgarmente chama artrose de bico de papagaio. Outra coisa, sempre me pergunto, o bico de papagaio dói? Vejam vocês. A artrose é um ressecamento da articulação. Nós temos uma articulação que ela tem mais vida quando ela é mais jovem. Né? Então tem mais componente líquido de água. Né? O disco tem um componente central chamado núcleos pulposos. Parece uma gelatina, que é o disco jovem. São os discos que permitem os movimentos da coluna. Flexão para frente, extensão para trás, inclinação à esquerda, inclinação à direita. Entenderam? Então, vejam vocês, os exercícios são fundamentais para o movimento articular, mas não podem causar dor. Entende? É preciso, primeiro, resolver o sintoma dor, para depois entrar num programa, num processo de ginástica, de exercício, natação. Entenderam? Então, é muito importante o movimento do nosso esqueleto. Entende? Não imaginem que nós temos que ficar parados. Não. Nós temos que se movimentar. Nós somos feitos para movimento. Então, é daí que o exercício é importante. E o melhor de todos, é óbvio, é a natação. Entenderam? O melhor exercício de todos é a natação. Por que a natação? Porque você faz o exercício na posição horizontal, distribuindo a carga, o teu peso, que não se concentra na região lombar. Entendeu? Que não se concentra na região lombar. Então, a natação, ela está muito bem indicada. Vai daí, tem a hidroginástica, tem a hidroterapia também, com instrutor de piscina. Entendeu? Então,
Veja vocês. Na medida que vocês protegem sua coluna, na medida que vocês se alongam, na medida que vocês não carregam coisas muito pesadas, você fica protegido de hérnia de disco, de artrose, de bico de papagaio. E tem um quadro clínico chamado também estenose lombar. Estenose é um nome médico bonito de estreitamento. Tá? Então, a estenose lombar é um estreitamento dos buracos por onde passam as raízes nervosas que saem do neuroeixo da coluna vertebral. Entende? A estenose lombar dá um quadro clínico chamado claudicação neurológica. É fácil vocês observarem o que é a claudicação neurológica. Se vocês veem uma pessoa andando, por exemplo, num shopping, daí ela para, daí ela senta, daí ela anda mais um pouco, aí ela para, aí ela senta mais um pouquinho, daí ela anda mais um pouco. Então, isso se chama claudicação neurológica, ou seja, na medida que ela vai caminhando, a compressão vai aumentando. Na medida que a compressão aumenta, a dor aumenta. E ela para. Entendeu? Ela para. Entende? Quando nós estamos em posição de flexão da lombar, há um alargamento dos canais. Mas se nós estamos na posição de hiperextensão, há um estreitamento dos canais. Entende? E esses canais são estreitados ou por hérnias de disco ou por artrose. As hérnias de disco, quando calcificadas, formam a tal artrose. Entenderam? O disco calcificado é que ele aparenta ser o bico de papagaio, que todos falam. Entenderam? Quando tem artrose, ou hérnia de disco, ou estenose lombar, o quadro clínico é doloroso. É doloroso. Entende? Antigamente, existia um furor cirúrgico. Sabe? A hérnia de disco tem que operar. Não, hoje a tendência não é essa. Hoje a tendência, o diagnóstico de hérnia de disco, que em geral é um processo por compressão, é aconselhável não operar, fazer um tratamento de alongamento, exercícios de fortalecimento dos abdominais, exercício de estiramento dos peitorais, entenderam? Esses alongamentos, eles vão à causa do processo, ou seja, diminuem a compressão. Diminuindo a compressão, fica tudo bom, entendeu? Melhora a dor, o paciente pode andar mais à vontade, entendeu? Com menos dor ou sem dor, entendeu? Então, a palavra mágica de todo o tratamento de hérnia de disco, artrose, estenose lombar, se chama alongamento. Entendeu? Se vocês querem dar um resultado bom ao paciente, tem que alongar. Muito bem, mas nós já esgotamos o nosso prazo hoje, na nossa jornada aqui da Vibe Mundial. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo. Avenida Pacaembu, 1024. Se quiserem fazer perguntas, né, o meu WhatsApp é o 11 9 80 81 1500. O meu WhatsApp, 80 81 1500. Nós temos uma moça também, a Sabrina, que tem um telefone para atender os pacientes que querem saber, fazer perguntas, entende? Então, o telefone da Sabrina é o 11 97357 4411. Sabrina, 97357 4411. Ou o fixo dela, 11 5581 5072. Ela pode dar orientação de perguntas que vocês queiram fazer a ela, que ela trabalha na minha clínica,
uma fisioterapeuta de mão cheia, muito boa, muito eficiente, entendeu? E podem responder várias questões ou traz as questões para que eu responda. Muito bem. Só quero desejar a vocês que sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima.